Olá, cá estamos mais uma vez no nosso programa MDM Diálogos. Como sabem, para aqueles que já nos viram outras vezes, este programa é organizado pelo Movimento Democrático Mulheres e pela Comissão de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Connosco temos, como habitual, a Regina Marques, que é membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FDIM, Maria Alberto, membro da Direção Nacional do MDM, Ana Fidalgo Miguel, membro do MDM e membro da Direção do Observatório de Violência Obstétrica, e eu, Ângela Brandão, membro do MDM. Portanto, hoje vamos a dar início a um programa que nós queremos dedicar à paz, porque todos concordamos aqui presente, todas concordamos aqui nesta reunião que a paz é algo urgente, e que esta corrida ao armamento, e as guerras que neste momento estão em várias partes do mundo e as ameaças que existem nos vários cantos do mundo são de facto ameaças que vão muito além das guerras aqui e acolhi, são ameaças ao nosso próprio bem-estar. E se calhar para dar início a estes diálogos e para de alguma forma também dar informação a quem nos esteja a ver, eu vou partilhar convosco alguns gráficos. E estes gráficos têm que ver com aspectos relacionados com a compra e venda de armas. Porque se nós queremos perceber um pouco o que é que se passa em termos gerais, nós temos que perceber quem é que beneficia com isto, não é? Como se costuma dizer, se nós seguirmos o dinheiro, nós conseguimos perceber muitas origens de problemas, não é? E agora vou partilhar aqui o que nós podemos ver neste gráfico. Primeiro é quais são os 10 maiores exportadores de armas. E aquilo que nós podemos observar é que os Estados Unidos é o maior exportador de armas, com 43% de todas as exportações mundiais. Ou seja, ele consegue exportar mais armas que todos os outros maiores exportadores em conjunto. Ok? Portanto, é de todo óbvio que um grande beneficiário da venda de armas são os Estados Unidos. Outro gráfico que eu gostava aqui de partilhar, tem que ver com a percentagem de importações de armas provenientes dos Estados Unidos nos vários países europeus da NATO. E como podem ver, elas aumentaram muito entre os anos 2015 a 2024. Quando nós comparamos os primeiros anos de 2015 e 2019 a azul com os anos 20 e 24 a vermelho, vários países aumentaram as suas importações, especificamente dos Estados Unidos, de forma dramática, como por exemplo a Suécia, não é? Também nós podemos ver que os aliados da NATO aumentaram as despesas especificamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Todos os países aumentaram. Aqui, a tracejado, nós vemos os 2% correspondentes ao objetivo que a NATO tem neste momento de aumento para cada um dos países pertencentes. Alguns deles já ultrapassaram e já estão a caminho dos 5% que Trump defende como o aumento necessário de ser feito nos próximos tempos. E estes são os gráficos, e creio que com estes gráficos fica bastante claro, à partida, quem é que é o maior beneficiário em termos gerais deste corrida ao armamento. Porque de longe são os Estados Unidos. Gostava também de alertar que países como a França, a Alemanha e a Itália também têm benefícios com esta venda de armas. E, portanto, aquilo que nos está a ser pedido a nível europeu é que seja feito um investimento massivo na compra de armamento. Primeiro era até os 2%, e agora já se começa a querer fazer aquilo que a NATO pede, e Trump especificamente, aliás, Trump não, o governo dos Estados Unidos, que é chegar aos 5%. E a minha pergunta, Maria Alberto, é o que é que isto representa especificamente em termos de
de onde é que vem o dinheiro, o que é que se tem que cortar para haver dinheiro, porque o dinheiro é limitado, o que é preciso fazer para que esse dinheiro possa ser direcionado para a compra de armas e que consequências é que prevês que isso vai ter a nível geral e especificamente também ao nível português. Bom, boa noite para já, para começar. Ah, a primeira questão que se coloca é essa mesmo, que é, portanto, nós temos assistido ultimamente a um discurso, nomeadamente da União Europeia, no sentido do reforço do armamento, a um discurso dos Estados Unidos, no sentido de que a União Europeia reforce o seu financiamento na NATO, falam-se em várias percentagens, falam-se em 2%, em 3%, em 5%, e a questão é precisamente essa, ou melhor, a questão primeiro é de saber de onde é que vem o armamento. Isto é, estamos a falar em comprar armamento aos Estados Unidos ou estamos a falar em produzir o armamento? Isto só é relevante porque os seus efeitos são diferentes, porque em qualquer dos casos estamos a falar no reforço da máquina de guerra europeia. Portanto, se a aquisição é feita aos Estados Unidos, naturalmente que vais ter que fazer opções ao nível de cada país. Mas há quem fale que, em vez de reforçar o mercado, em vez de ir reforçar a procura dirigida à indústria armamentista americana, há quem fale na necessidade da própria União Europeia, ou dos países da União Europeia, ou melhor, dos países da Europa, porque aqui também se fala, também se integra a Grã-Bretanha, virem eles próprios a constituir uma indústria de guerra. E então a questão coloca-se também em saber o que é que vai deixar de se produzir para se produzir armamento. Isto no pressuposto de que, não se, que estamos a falar em reformular empresas, fábricas já existentes, portanto, alterar o sistema produtivo europeu da produção de produtos de paz, vamos dizer assim, para, para a produção de material de guerra da indústria da destruição. Isso, pressupondo que iríamos assistir a essa reformulação do sistema produtivo à escala europeia, estamos a falar em escolher quais são os produtos que a União Europeia passaria a importar para não importar armamento. Ou seja, com as consequências que isso tem depois do ponto de vista da dependência externa dos países da União Europeia. É uma questão que eu tenho que deixar em aberto, para a qual não tenho a resposta, mas em qualquer dos casos seria certamente as populações dos países da União Europeia que iriam pagar esse preço, essa dependência da União Europeia relativamente a produtos de que necessita e que seriam substituídos pela produção de armamento. Agora, em termos depois quer do ponto de vista do investimento na produção própria de armamento, quer do ponto de vista da aquisição externa de armamento, os países necessitariam de fazer o tal reforço de que se fala na despesa em defesa. Esse reforço em Portugal, e aqui vou-me restringir, digamos assim, a Portugal, porque nos restantes países a situação não será muito diferente. Uhum. E estou aqui a falar não será muito diferente, embora tenha diferenças de se vende ou se compra armamento. Pressupondo que comprar o armamento
e que esse reforço armamentista, portanto, implicaria o pagá-lo. E pagá-lo com quê? Ora, nós neste momento gastamos em defesa sensivelmente 1% do produto interno bruto. Convenhamos que, se nos lembrarmos que a cultura anda há anos a exigir o 1% em despesa do orçamento, não é? Aqui estamos a falar em 1% do PIB para a defesa. Se decidíssemos aumentar essa despesa de 1 para 2%, nós estávamos a falar em investir em defesa, aumento entre o 1 e os 2% do produto interno bruto, equivaleria a gastar o mesmo que o Orçamento de Estado gasta em habitação e cultura juntos. Portanto, só o aumento, ou seja, portanto, a despesa, passar a despesa em defesa para o dobro implicaria um aumento equivalente à totalidade da despesa do Orçamento de Estado em habitação e em cultura. Sendo que a despesa neste momento, a despesa em defesa é já maior do que o que se gasta em segurança interna, em justiça ou em agricultura e alimentação, o crescimento para os tais 2% do PIB fariam com que a despesa em defesa correspondesse passasse a ser maior do que a despesa em economia e mar, ou em ciência, tecnologia e ensino superior, e ficaria muito próxima da despesa. Se passássemos para 3%, passaríamos a gastar cerca de 8,5 mil milhões de euros em defesa, o que passava a ser superior à despesa do Orçamento de Estado em ambiente e alterações climáticas e em educação. Ou seja, estamos aqui a fazer uma escolha entre aquilo que são a despesa na vida, não é? E a despesa na morte. É do que estamos a falar. A despesa para 5% do PIB estaríamos a falar em 14,2 mil milhões de euros e este volume ficava apenas atrás da saúde, do trabalho e segurança social, das finanças e da gestão da dívida pública. Portanto, passava a ser do Orçamento de Estado. Ora, a questão depois é de onde é que isto sai, não é? De onde é que sai este volume de despesa, de onde é que ele vai sair? Pois eu acho que esta é a grande questão que temos pela frente e que as pessoas vão ter que refletir e pensar como querem fazer. Porque é certo que a União Europeia aligeirou, digamos assim, as regras para facilitar exatamente o acesso a disponibilização de verbas para aceder ao armamento. Mas essas regras, de qualquer das maneiras, não alteraram os seus tetos máximos, o que significa que ela só pode mesmo que o dinheiro só pode mesmo vir desta alternativa entre as despesas da paz e as despesas da guerra, não é? Exatamente. Portanto, como disseste há pouco, e creio que muito bem, entre as despesas da vida ou as despesas da morte. Eu gostaria de alertar algumas pessoas, porque realmente o debate tem sido conduzido para a ideia de que nós podíamos investir em novas fábricas, e como tu sublinhaste muito bem, este investimento em novas fábricas seria à custa de transformar outras fábricas que estão a servir-nos. Cá está para bens comuns, bens para a vida, para a sustentação do nosso país, mas isso é improvável a curto prazo. Desculpa interromper, Ângela.
Desculpa? Exatamente. Aqui a questão é essa mesmo. Quer dizer, se falasse do armamento para daqui a 10 anos, ok, talvez fosse possível construir fábricas para produzir armamento. Em qualquer dos casos, essas fábricas não. A única coisa que fazem mesmo é, ah, é produzir-se a si próprias e não têm qualquer efeito ao nível da dinamização, da industrialização de um país, não é? Porque a única coisa que produzem é o armamento que vai contribuir para a destruição. E eu não sei se queres que fale já na questão das pessoas, que eu acho que também é uma coisa que pouco se fala, mas que convém também que as pessoas não se esqueçam que para segurar uma arma é preciso haver uma pessoa. E, portanto, quando estamos a falar em rearmamento, estamos também a falar em contingentes de homens e mulheres que terão que ir para a linha da frente para manejar esse equipamento. É certo que nós vimos muita guerra com drones e os drones são comandados, mas também não nos podemos esquecer que, para além dos drones, também há soldados no terreno, também há soldados a conduzir equipamento, também há soldados nos aviões que ainda não são telecomandados. E, portanto, estamos, ao falarmos em rearmamento, estamos também a falar, e em Portugal já se abordou a questão de repor o serviço militar obrigatório, porque é preciso pessoas para manejarem o armamento. Não é só Exatamente. preciso o armamento. Exatamente. E, e para além das pessoas que vão manejar o armamento, não é? Tu tens os efeitos que resultam da destruição. Porque Uhum. nós também, quando vimos a televisão, vemos prédios destruídos. Mas dentro dos prédios destruídos há gente. E mesmo quando se fala em Gaza, consegue perceber-se claramente que estamos perante o genocídio, estamos perante as mortes de civis. Na Ucrânia procuram dar-nos uma imagem um bocado diferente. Mas o facto é que mesmo na destruição daquelas as imagens de destruição que nós vemos, os prédios teriam gente dentro, não é? Uhum. Exatamente. Haveria também crianças, também havia mulheres, também havia homens que estavam lá. Portanto, Exatamente. no fundo, qualquer guerra conduz à morte, inevitavelmente, de civis para além dos militares. E Exatamente. eu penso que isso tem-se falado pouco, até porque é o que acaba por fazer com que pode assustar as pessoas e há razões para as pessoas se assustarem, não é? E esse é Exatamente. o que não pretende fazer-se. Certo. Aliás, tocaste aí em dois pontos importantes. Um, que são a contínua morte de militares nas frentes. Nas frentes, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia, tem havido muitas pessoas a morrer de ambos os lados, e a morte dos civis, que inclui mulheres e crianças, pessoas idosas, todas aquelas pessoas que não foram muitas vezes até obrigadas a ir para a frente, estão a morrer nas suas casas ou a ver toda a sua vida destruída. E infelizmente está-se a falar de enviar pessoas da Europa para reforçar essas frentes. Obviamente, essas pessoas irão servir de carne para canhão. Eu aqui, se calhar, passava agora a palavra à Regina, porque isto, historicamente, também já houve outras alturas em que houve guerras e investimentos massivos de dinheiro para a parte militar, com consequências terríveis, assim como houve fases em que a paz foi aquela que dominou, e isto também teve consequências, mas neste caso bastante positivas. Perante o cenário atual, Regina, e pensando no fundo nas pessoas que não são militares e, portanto, que não estão na frente, mas as pessoas, tanto as pessoas que estão em países que não estão diretamente envolvidos, como somos nós, por exemplo, como as pessoas que estão em países, o que é que tu achas que é mais importante que não se esqueça do que está a acontecer, à luz do que nós já sabemos que ocorreu no passado, e à luz do que tu sabes que, no fundo, são as projeções que por aí vêm,
se isto continuar no caminho a que aparentemente está a levar. Bom, de facto, a questão da guerra hoje tem particularidades relativamente a outras que aconteceram nos anos 40, 50 e até já em 90, não é? A guerra do Kosovo, na Líbia, portanto, são guerras diferentes. Hoje, a particularidade é que há um envolvimento também em armamento bastante diferente, muito mais destrutivo, e há também, na posse de gente muito, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista até negocial, gente que não nos inspira confiança na utilização dessas armas. E hoje há armas, nomeadamente as armas atómicas, que estão, que geram uma incerteza enorme, uns medos enormes, e isto faz paralisar muito a consciência das pessoas, não é? As pessoas, muitas vezes, quando se vê a destruição, pensa-se na bomba que cai, mas aquela bomba pode ser uma bomba que tem um efeito muitíssimo superior àquilo que nós estamos a ver hoje. Na verdade, as forças que estão em questão e em presença são forças complicadas. Vemos agora os Estados Unidos e, enfim, toda esta dinâmica dos Estados Unidos relativamente à Palestina, por exemplo, não é? Que acham que podem acabar com a faixa de Gaza, podem também fazer o êxodo total dos palestinos, não é? Depois também temos, por exemplo, a Síria, que há pouco tempo os próprios rebeldes, aqueles que eram terroristas aqui há uns anos passaram a ser os bons, e isto quer dizer o quê? Quer dizer que as guerras hoje são guerras também comunicacionais, são guerras também híbridas e são também guerras comerciais. Muitas coisas que estão a acontecer, inclusivamente na Ucrânia, não é? Com a questão da Ucrânia e da Rússia, com os Estados Unidos a fazerem aquele papel de intermediários, ora com uns, ora com outros, mas na verdade o que estão a querer negociar são os portos, são o fornecimento de alimentos, etc. É claro que as questões das armas e do fornecimento de armas, eu estou de acordo com a Maria Alberto, que é a questão de nós podíamos ter aqui indústria armamentista, mas teríamos que a fazer de novo, não é? Temos aí umas peças, umas coisas que se fazem em Portugal, mas que não dá para uma produção em massa. Teríamos que fazer de novo essa. Ora, não se está a fazer de novo a industrialização do país, por exemplo, para a indústria alimentar ou para a indústria sanitária. Portanto, nós importamos tudo dessas coisas. Portanto, não se está a desenvolver o país no sentido da paz e no sentido também de dar às pessoas aquilo que elas necessitam, no sentido enfim, sobretudo da questão alimentar, não é? Que é uma preocupação, da questão climática também, mas a questão da água, não é? Portanto, há todo. E curiosamente, por exemplo, a água está a ser uma arma de arremesso. Os Estados Unidos têm bases militares junto dos grandes rios. Para quê? Para se atacarem, ficam sempre a gerir essas barragens, a gerir essa. E, portanto, isto é uma guerra. Hoje estamos com uma guerra híbrida, onde já não contam apenas as armas fabricadas com o aço. Por exemplo, agora sabe-se, até a ONU diz, nós acreditamos, não é? Que há alegações de que estão a ser usadas armas de fósforo branco. Ora bem, isto são coisas, até são proibidas legalmente pelas instâncias internacionais, mas estão a ser usadas. Portanto, por isso é que eu acho interessante este momento, que é um momento de grande incerteza e de grande hesitação também da parte de quem? Eu acho que os povos não estão ainda suficientemente alertados. Eu acho que a Palestina veio aqui empurrar um bocadinho esta consciência de que, no fundo, já. Enfim, porque é um povo também com uma história de luta muito, muito grande, mas também gerou, enfim, na televisão, enfim, nas imagens, aquela destruição arrepiante,
mas se olharmos bem para as imagens, muitas vezes são as mesmas imagens reproduzidas vários dias do mês. São as mesmas imagens, porque eles não mostram tudo. E uma das guerras que temos hoje é a deformação, é a mentira. Portanto, é a guerra comunicacional que nos põe a pensar de uma maneira, ou todos a pensar de uma maneira, e não há contraditório, e não há outra visão. Portanto, aquilo que me parece, é que nós temos que. A defesa da paz hoje tem estas vertentes, não é? Que, por exemplo, aquilo que nós vimos nos Estados Unidos, da deportação de imigrantes, isto é isto é uma coisa calamitosa, uma falta de respeito e digamos que é também a violação dos direitos humanos. Aquela coisa que na democracia ocidental tanto se fala, no fundo, estamos a associar todas estas coisas porque há impunidade. Há impunidade. As instâncias internacionais não estão a conseguir trabalhar, não há respeito pela ONU, não há respeito pelos tribunais penais internacionais e, portanto, estamos um pouco, eu acho que estamos muito mal, porque não é à deriva desta gente, mas nós estamos a balançar para um mundo incontrolável neste momento. Se o povo não se unir e se as pessoas não fizerem um fim-capé grande, não é? E uma luta grande para travar esta vontade de genocídio, esta vontade de destruição, esta vontade de abarcar toda a economia que querem para a guerra. Eu até vos digo, quando olho para estas medidas do Trump, até acho que eles o que querem é absorver os países todos, serem verdadeiramente hegemónicos, a todos os níveis. E, Uhum. portanto, seja com armas, seja com as armas alimentares, seja com as armas climáticas, o que eles querem é dominar. E dominar, inclusivamente, as nossas ideias. E por isso é que é muito importante ligar também, acho eu, a paz à luta emancipadora dos povos e à defesa dos direitos humanos dos povos e à incentivação dos povos para a luta e para estarem conscientes das coisas, não é? Com olhos abertos, no sentido de, enfim, não deixar que as coisas se avolumem desta maneira. Mas enquanto os governos, até em Portugal, não é, estão calados, na Europa estão calados, estão a querer rearmar. Claro que nós temos uma arma connosco, eu vou dizer, é uma coisa óbvia, não é? A arma que temos connosco é o voto daqui a 2 meses. É uma das armas que nós temos. Uhum. E por aí também fazemos paz. O voto e mostrar a nossa oposição àquilo Claro. que os governos neste momento, a direção que estão a tomar. Eu se calhar pegava agora neste ponto, e fazia aqui uma transição para um aspecto aqui, focar-se um pouco mais especificamente nas consequências concretas que isto pode ter para as pessoas, para as mulheres, em particular. Porque há umas semanas largas, quando o Mark Rutte, que é o que está à frente da NATO neste momento, disse que tínhamos que aumentar mais o investimento, ou seja, na prática é o gasto de dinheiro em armamento, e que isto poderia ser feito por uns cortezinhos, coisas mínimas, não é? Coisas mínimas de cortes nas pensões, de cortes na educação, de cortes na saúde, como se estes cortezinhos fossem cirúrgicos e não tivessem praticamente impacto nenhum. E aqui eu passava a pergunta para a Ana Miguel, que é se nos focarmos especificamente na saúde e na saúde da mulher. Nós já tivemos vários cortes, porque infelizmente a nossa saúde tem sido cortada de forma bastante dramática já há pelo menos 2 décadas, com impactos claros. Mas não só a nossa saúde, em vários países do mal chamado Primeiro Mundo, tem sido progressivamente pauperada, progressivamente cortada à saúde pública, sendo que a saúde privada, isso é outra discussão, porque é muito limitada naquilo que, em termos práticos, consegue dar às pessoas. Mas focamos agora na saúde pública. Ana, o que é que
Tu podes dizer que daquilo que já se sabe, pelos cortes já foram feitos, tanto a nível mais global como a nível de Portugal, e se tu achas que estes pequenos cortezinhos cirúrgicos vão ser assim tão leves no seu impacto como nos querem fazer crer? Olha, boa noite. É curioso porque acaba por haver aqui um contrassenso, porque quando olhamos para a história e vemos os períodos das duas grandes guerras, houve sempre um esforço por parte dos governos em aumentar taxas de natalidade, precisamente para mandar mais pessoas para a guerra, não era? Aumentou-se muito, nessas alturas aumentava-se muito o conservadorismo em relação ao papel da mulher, começava-se logo a falar que o papel da mulher era novamente na família, para lhe retirar alguma emancipação. A questão é que, hoje em dia, realmente, com os investimentos no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública, de maneira nenhuma se consegue aumentar a taxa de natalidade, não é? Antes, pelo contrário. As pessoas cada vez têm menos vontade de ter filhos. Porque realmente, por exemplo, em termos dos processos sexuais e reprodutivos, nós sabemos que cada vez há mais grávidas em que as suas gravidezes às vezes não são de todo acompanhadas. Eu acompanho aqui mais o Hospital Amadora Sintra e há mulheres atualmente a terem os bebés que não tiveram uma única ecografia durante a gravidez, ou seja, já se trata mesmo de um problema de saúde pública, não é? Gravidezes que não são vigiadas. Atualmente fazer uma ecografia obstétrica pelo Serviço Nacional de Saúde é quase impossível, é mesmo muito difícil. Na área da Grande Lisboa temos uma clínica que tem acordo com o SNS. A maior parte das mulheres estão a ser todas empurradas para fazer seguros de saúde, para conseguirem fazer os exames no privado, porque uma ecografia obstétrica anda por volta dos 120, 150 euros, não é compatível com os salários que nós temos cá em Portugal, não é? Por outro lado, o desinvestimento que nós temos na escola pública e especificamente nos equipamentos de apoio à primeira infância também dificulta muito que a pessoa tenha vontade de ter muitos filhos, porque não há creches públicas atualmente, não é? Eu tenho muitas mulheres que acompanho que acabam por estender as suas licenças ao máximo, considerando que uma licença, por exemplo, que elas chamam a licença alargada, que vai até aos 9 meses, é participada, salvo erro, a 25% ou a 30%, ok? Ou seja, há um grande corte dos orçamentos das famílias. Mas realmente, com a criação da Creche Feliz há 2 anos, houve uma promessa grande que as mulheres iam ter acesso a creches gratuitas, só que não se aumentou o número de creches, por isso o problema continua exatamente igual ou pior. Não há vagas nas creches, por isso simplesmente as mulheres têm que deixar de trabalhar para ficar com os filhos em casa. A acrescentar isso tudo, e eu acho que se fala muito pouco disso, fala-se muito pouco da crise da habitação, e a crise da habitação toca em todas as áreas. Eu acredito mesmo que a violência doméstica que tem aumentado vai continuar a aumentar por causa da crise da habitação. Eu conheço muitas mulheres que querem sair de casa e não têm como. Atualmente, uma mulher tenha um filho, não consegue suportar uma casa sozinha, com todos os problemas que isso acarreta, não é? Ou seja, a emancipação feminina hoje em dia andou vários passos para trás, devido aos cortes orçamentais, devido à maneira como o mercado imobiliário está a funcionar. E a verdade é que eu não tenho muita fé nas eleições daqui a 2 meses, porque as pessoas veem a política eu acho que veem a política como um jogo de futebol. Querem votar naqueles que vão ganhar, porque na realidade eles não percebem como é que as coisas funcionam. Eu, quando falo com muita gente, a maior parte das pessoas não entende que é importante haver representatividade parlamentar de outros partidos que não vão estar necessariamente a fazer governo. A maior parte das pessoas não percebe como é que funciona a Assembleia da República. Não é ensinada nas escolas. Eu já começo a achar que é de propósito. Então, eu acho que vamos estar sempre a ser governados por partidos conservadores de direita que vão investir no armamento, que provavelmente vai voltar o serviço militar obrigatório
e eu que tenho 2 rapazes é algo que me preocupa bastante. Por isso não vejo, e agora com o aviso do regresso das PPPs, não sei, eu vejo a saúde em Portugal, sinceramente, com muito pouca luz ao final do túnel. Mas basicamente o que estás a dizer é que esse pequeno corte cirúrgico, na tua perspectiva, representará, em termos práticos, um impacto muito grande em termos da saúde materno-infantil e da saúde da mulher, mesmo que não esteja numa situação de gravidez, ou seja, a saúde ginecológica da mulher, porque Exatamente. obviamente vai diminuir o número de consultas, vai diminuir o tipo de assistência que é possível. E quando falaste nas outras questões, tal e como a Maria Alberto tinha referido, os cortes em habitação, nas políticas de apoio à habitação, das políticas de apoio à educação, vão também representar aqui dificuldades muito acrescidas para as famílias e para as mulheres em particular. Portanto, no fundo, nós já estamos numa situação limite em muitos centros hospitalares, e isso as pessoas eu acho que elas conseguem perceber bem. Isto significaria provavelmente o colapso de muitas delas por falta de recursos económicos. E esse colapso significaria o abandono de muitas pessoas. Mas há uma coisa que curiosamente também falaste, que foi que nas outras guerras houve uma política de conservadora de corte dos direitos das mulheres, de limitação das mulheres a vários níveis, com o intuito de aumentar a população. E que isto não estava a acontecer, não está a acontecer o aumento da população, mas está a acontecer uma tendência à limitação dos nossos direitos e é progressivamente uma defesa, não só em Portugal, mas a nível europeu e até dos países mais alinhados com os Estados Unidos, uma defesa de um conservadorismo como não se via há muito tempo. E isto é francamente uma grande ameaça, é uma ameaça a vários níveis e também uma ameaça em termos da nossa felicidade e da nossa paz, a nossa, de cada um de nós, na nossa casa, na nossa sociedade. É certo. Neste momento, eu acho que podemos dar aqui uma última ronda para quem quiser acrescentar mais algum comentário. Eu gostaria só de referir que quando, Regina, falaste de, de que o genocídio na Palestina estava a abanar consciências, aquilo que está a acontecer na Venezuela e não só, e noutros países da América Latina, aquelas deportações horrendas, as pessoas tratadas como criminosas quando nem sequer tiveram nenhum tipo de julgamento, nem sequer investigações na maior parte dos casos. Que tudo isso está a ter um grande impacto e que obviamente responde no fundo a objetivos mais globais, que isto estaria a abanar as consciências, eu acho que sim, está a abanar as consciências de cada uma das pessoas, mas nós depois não vemos os nossos governos a responder a esse abanar das consciências. E se me permitem, eu gostava só de partilhar, se este programa me deixar, gostava só de partilhar mais aqui um slide que eu creio que explica um pouco porque é que, não sei se conseguem ver aqui, desculpem. Não, ok, partilhar. Conseguem ver? Sim, eu vejo. Então, este slide que eu gostava de partilhar aqui tem que ver com quais os países, por exemplo, que estão a vender mais armas, ou vender e a dar mais armas a Israel, mas muitos deles são vendidas, não é? E temos, em grande medida, os Estados Unidos, com 65%,
a Alemanha com 29,7% e a Itália com 4,7%. E especificamente a Itália, se vemos o primeiro gráfico, ela aumentou 138% as suas vendas. Assim como Espanha também, 29%. Os Estados Unidos aumentaram 21% as suas vendas. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer especificamente que o que está a acontecer é que existem interesses muito grandes em manter a situação. Interesses económicos gigantes nesta corrida ao armamento e nestas vendas e neste genocídio. Interesses económicos passam pela venda de armas e, obviamente, passam também pelo que representa, do ponto de vista do neocolonialismo, a ocupação de Gaza, a ocupação da Palestina em geral e a ocupação até de outros países que estão próximos, não é? Como nós sabemos, o Líbano, aquilo que está a ocorrer na Síria, tudo isto faz parte de um projeto muito maior. Portanto, eu lançava aqui esta última ronda para que cada uma de vós possa falar, na sua opinião, o que é que acham que, para as pessoas que estão a ouvir, o que é que acham que seria o mais importante a pensarem e a terem em conta nas suas próximas decisões, tanto ao nível político, nas nossas eleições, como a nível mais global, em termos de manifestação das nossas posições enquanto povo, no fundo, enquanto pessoas, coletivamente. Se calhar passava a voz aqui. Maria Alberto, queres falar agora? Ou Regina? Sim, sim, sim. Maria Alberto? Sim, é que de facto, esta situação que vivemos hoje, este combate pelos recursos que pode assumir as diversas formas, e aliás vemos que os Estados Unidos entraram em guerra com a Rússia na Ucrânia pelos recursos. O Trump está a fazer negociações supostamente de paz pelos mesmos recursos, ou seja, o instrumento que se utiliza para aceder aos recursos é aquele que for preciso para aceder aos recursos. E, portanto, se for preciso eliminar uma população inteira, elimina-se uma população inteira. Se for preciso negociar, negocia-se. Se for preciso rebentar com os pipelines, também se faz. Não é? Todas as formas de chegar aos recursos são permitidas. E isto porque, no fim, quer através da venda do armamento para fazer a guerra, quer através da reconstrução da destruição que a guerra provoca, há sempre alguém que vai efetivamente, perdoem-me a expressão, enchendo os bolsos. Porque efetivamente, se não é a indústria de armamento, há de ser a indústria da construção civil, a indústria das telecomunicações, a indústria da energia, e para isto tudo, quer para a indústria do armamento, como para a indústria das telecomunicações, como para toda para a construção civil, etc., etc., há uma questão que é fundamental, que são os recursos que a terra dá, quer os recursos que servem para a alimentação humana, como os recursos que servem depois para a produção das várias das novas tecnologias que estão em cima da mesa, como depois das tecnologias mais antigas que se utilizam. Ou seja, isto para concluir que há quem lucre em qualquer das circunstâncias e há quem perca também em todas as circunstâncias, e aí são os povos que, quer porque
quer por serem arma para, por serem carne para canhão, quer porque vão ser penalizados pelo financiamento do armamento, vão ser quem vai ser efetivamente prejudicado, como foi nas guerras várias que aconteceram na história, mais modernas ou mais antigas, mas continuaram a ser os povos sempre os prejudicados. Portanto, a questão aqui a questão da luta pela paz é não apenas uma questão. A questão da luta pela paz é uma questão da nossa própria sobrevivência, quer enquanto seres humanos, quer da própria sobrevivência da humanidade, porque hoje a própria indústria armamentista atingiu proporções mais mortíferas e, como eu li, o mais mortífero ainda é o que está para se descobrir. Portanto, é necessário parar a investigação na área do armamento, é necessário parar com a produção armamentista, é necessário que nos fixemos naquilo que é de facto a melhoria da qualidade de vida dos povos, e isso implica fazer escolhas, implica fazer opções que são dos governos, mas que antes de serem dos governos são nossas, são dos povos. Uhum. Sim, no fundo, para controlar os recursos, desde os mais básicos, como a água e os alimentos, neste momento são vendidos nos mercados como se fossem qualquer outro bem, ou seja, independentemente disso poder provocar fome nas pessoas e mortes, no fundo, estes grandes oligopólios que concentram todo o poder não se importam das pessoas que vão morrer, desde que consigam garantir esse poder nas suas mãos e com isso aumentar os seus lucros. Exatamente. Regina. Sim. Ias fazer uma pergunta, vá lá. Não, Complementa. pronto, é isto. Eu acho que nós temos aqui um problema. A consciência das pessoas não se ganha de um momento para o outro, muitas vezes é face aos problemas que as pessoas reagem, mas é verdade também que estamos num mundo, um mundo que está também em transição, digamos. Há zonas do mundo, que são as ocidentais, que têm esta filosofia, não é? De abarcar tudo, de dominar, de espezinhar, de amesquinhar, como é o caso agora dos migrantes, não é? Não são só os migrantes da Venezuela que foram para Salvador, não é? É que nós aqui também temos esta política em Portugal, ouve-se muito falar que os imigrantes é que são maus, é que são criminosos, é que fazem disparates, etc. Portanto, esta questão da imigração é uma questão nova e, portanto, digamos que nós temos que ser habituados a refletir, a criticar, a ter um espírito crítico face àquilo que nos é dado, porque eu estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar, mas quando ouvimos os ocidentais, os governos, por exemplo, estes governos de direita, que a Europa está cheia deles agora, não é? De extrema-direita, fascistas mesmo, quando os ouvimos, eles usam uma linguagem muito parecida também querem a paz, eles também falam de paz, eles também falam de igualdade, eles também falam de direitos humanos, também falam, aliás, são os são, digamos, os grandes defensores dos direitos humanos, não é? Como se os direitos humanos fossem só os ocidentais, aqueles que são outros, aqueles que são diferentes já não têm direitos humanos. Portanto, esta interação permanente, esta conjugação, torna as pessoas também um bocadinho cansadas, um bocado apagadas. Porquê? Porque não percebem. Nós perdemos muito este espírito crítico de análise daquilo que se passa à nossa volta. Porque também há uma massificação enorme da linguagem. A linguagem serve para tudo e os termos servem também para tudo. Agora veja-se o termo da estabilidade. Toda a gente quer estabilidade. Ora, nós defendemos uma paz justa, porque, por exemplo, nós defendemos a guerra
a luta contra, ou antes, estivemos na luta contra a guerra colonial e achamos que a guerra colonial foi uma guerra que envolveu eh, portugueses, claro, mas no fundo foi justa porque os africanos queriam de facto independência. E naturalmente que lutaram por isso. Portanto, eu chamo paz justa a esta paz que às vezes faz-se a guerra para se ter também direitos, faz-se a guerra para alcançar algumas benesses também, por exemplo, a soberania de um povo é fundamental, não é? Angola hoje é livre, e nós ficamos muito contentes com isso. Moçambique é livre, portanto, sabemos que o colonialismo matou também, matou não apenas com armas, mas com a cabeça, não é? Também as ideias, matou muita gente, e isso foi terrível. Mas a verdade é que foi preciso fazer essa luta, não é? Nós agora também sabemos que há outras, no fundo aqui no Ocidente está-se a passar isto, não é? A Itália é um governo fascista, em Espanha para lá caminha, e portanto fascista, mas eu diria com todas as letras, não é? É bastante diferente daquilo que nós aqui em Portugal vivemos. Não pensemos que os fascistas hoje são como os nossos, há 50 anos, porque têm outras estratégias, têm outras formas de ver, mas sempre para amesquinhar os pequenos, sempre para pôr o povo debaixo de uma grande pata, não é? De uma grande bota. E, portanto, nós precisávamos, de facto, de estimular também esta discussão, porque vemos ali países que, no fundo, também não querem estar nesta dependência dos Estados Unidos. E poderíamos ver, os BRICS, por exemplo, é um efeito, é também uma consequência da hegemonia que alguns quiseram impor nas próprias Nações Unidas, não é? E, portanto, digamos, uma tentativa de saírem dessa dependência total. Claro que isto faz-se com disrupções, faz-se com atitudes que nem sempre agradam a uns e a outros. Portanto, mas eu acho que é também um motivo de esperança, porque nem tudo está a correr, e se calhar por isso mesmo é que há esta agudeza de conflitos, não é? Mas penso que também a outra parte do mundo, que é a parte mais oriental, a China, a Índia, o Paquistão, que não se querem sujeitar a isto. Mas na África há aqueles países do Sahel que se estão a libertar, claro com guerras, claro com armas, claro, mas estão a se libertar do jugo colonial francês. E por isso também esta gente também anda ali aflita, não é? E eu acho que nós precisamos, o nosso povo que tem consciência, nós em Portugal temos consciência de ser um povo, não é? Livre, independente, mas por vezes a questão da política que conduz a estes aspectos é que as pessoas às vezes também não têm sozinhas o problema. Temos um outro problema em Portugal, que eu acho que, e do neoliberalismo, do capitalismo em geral, que é a questão do individualismo. As pessoas pensam que por si resolvem os problemas. E este problema da paz só se consegue com grande unidade, com grande união, e pode haver divergências ideológicas, políticas, etc., mas pela paz todos nós somos demais, não é? Mas é uma verdade, não é? É uma verdade. Temos que lutar pela paz, sem dúvida, e temos que fazer da paz, digamos, a nossa visão do mundo. O mundo deve ser pacífico e deve ter as opções políticas e ideológicas que cada povo entende. E eu pegava na questão de Cuba, não é? Cuba é um país socialista, etc. E reparem como as sanções sobre Cuba é verdadeiramente o caso de quererem acabar com o regime político, portanto, de interferir na organização política de um Estado. Ora, claro que isto gera choques, não é? Gera choques, naturalmente, as pessoas, nem toda a gente aceita isto, não é? Portanto, a guerra tem estas dimensões todas, acho eu, até guerras psicológicas, não é? Uma coisa engraçada que muitas vezes já aparece nos documentos oficiais, até, enfim, de âmbito mais pacífico e internacional, como a ONU, ou o CIPRI, mas já se fala muito desta questão também
das violências, não é? Da violência até individual, nas famílias. Resulta também deste estado de espírito, não é? Das pessoas não estarem bem, insatisfeitas, descontentes, com problemas de habitação, de saúde. Mas a violência também, no plano individual, é um confronto permanente. E eu acho que não vejo mal que a gente também discuta um bocadinho essa questão do individual, não é? O confronto com o outro é um confronto difícil, mas tem que se fazer, tem que se negociar, não é? Hum, Tem que se entender as coisas, e esta negociação no plano mais internacional também tem que se fazer. Portanto, as pessoas não têm que ser, eu digo mesmo espezinhadas, porque eu acho que é o que está a acontecer. sim. Em alguns casos é o que está a acontecer. Uhum. Sim, eu acho que puseste aqui a tónica e bem nos processos claramente neocoloniais que estamos a viver, nomeadamente o grande império que é os Estados Unidos e que de alguma forma domina de forma direta ou indiretamente a maior parte dos países e depois os países que se estão a tentar libertar numa luta que é emancipadora dos povos, não é? Falaste aqui dos vários países que têm tentado libertar, como Cuba, a Venezuela, aos países agora recentemente do Sahel, não é? O Níger, Burkina Faso e o Mali, que têm feito alianças fantásticas para se libertar do neocolonialismo francês, porque continua a ser uma forma de colonialismo, assim como sublinhaste também o colonialismo que eu diria, chamaria mais mental, não é? Estamos todos, de alguma forma, colonizados a pensar de uma determinada forma e nós até vemos isso na forma como as pessoas falam hoje em dia. Cada vez mais se usam palavras inglesas em vez de portuguesas. Temos uma linguagem tão rica e ela Uhum. está plena de palavras inglesas, a um ponto que chega a ser exagerado nas novas gerações, porque já não são palavras só, já são frases inteiras. Isto é uma forma de neocolonialismo, de colonização das nossas mentes, colonização da forma de pensar e tentar levar-nos a acreditar que este pensamento muito individualista é possível, com esse pensamento, é possível nós termos um futuro quando isto se torna francamente difícil. E aqui, Ana, e para dar, no fundo, encerrarmos esta nossa discussão, na tua perspectiva, e que estás mais ligada também ao âmbito da saúde, mas como referiste também em todas as outras áreas, o que é que tu achas que é necessário que as pessoas tenham em mente, não só em termos de consequências, mas também de passos para o futuro? O que é importante defender para nós garantirmos esta, digamos, até libertação desta colonização? É que temos tantas mentes como dos nossos recursos, como aos vários níveis, porque neste momento também, efetivamente, nós estamos a sofrer aqui um embate, mesmo até ao nível cognitivo, não é? Existem think tanks, ou seja, grupos de pensamento dedicados a como nos convencerem facilmente de coisas que vão claramente contra não só os nossos direitos, mas aquilo que seria o melhor para nós, tanto individualmente como coletivamente. Ana. Olha, sabes que eu sinto quando falo com as pessoas que a forma como elas acedem à informação e que a informação está altamente viciada hoje em dia. Eu acho que hoje em dia tu deixaste de ser jornalistas para passar a ter comentadores na televisão, não é? Ou seja, as pessoas, esse espírito crítico, que acho que foi a Regina que falou, perdeu-se um bocadinho, porque já são alguns anos e algumas gerações de pessoas que criam as próprias opiniões a partir das opiniões que outra pessoa lhes diz. Ou seja, já não há aquela procura de informação bruta para tu, através do teu espírito crítico, criares a tua própria opinião. Está tudo altamente viciado. E eu, por exemplo, um português ou uma portuguesa que só veja televisão, então fica completamente perdida acerca daquilo que se passa no mundo, porque o viés é tão grande, mas tão grande, que há muita gente que fica mesmo sem perceber concretamente aquilo que se passa, porque eu não quero usar o termo lavagem cerebral, mas às vezes, quando nós ouvimos alguns comentadores, parece mesmo que nos estão a fazer uma lavagem cerebral e a pessoa quase que já não acredita nos próprios olhos, não é? Por isso, acho que a maneira como se passa a informação preocupa-me bastante. Os jovens, os adolescentes, então,
estão completamente a leste disto tudo, estão completamente mergulhados nas redes sociais, onde este tipo de informação não lhes chega, e vão ser as próximas gerações a votar, não é? Preocupa-me bastante com consciência que eles vão fazer isto. E acho seriamente que as gerações mais velhas falharam um bocadinho em passar a história para as gerações seguintes. Não sei o que é que aconteceu ali pelo caminho. Se as pessoas, não sei, desistiram de contar a história. Não sei, eu noto ali um vazio muito grande geracional entre as pessoas que estiveram cá na altura do 25 de Abril, por exemplo, e que viveram a guerra colonial que a Regina estava a falar, e agora as gerações mais novas. Parece que estamos a falar de dois países completamente diferentes. E isso preocupa-me realmente bastante, o acesso à informação. Portanto, basicamente, aquilo que tu também queres dizer, e porque acho que é importante acabar com uma nota de esperança, temos que trabalhar no sentido de aumentar o acesso à informação, A consciência. de construir formas alternativas, das pessoas acederem à informação, ou seja, diferentes veículos, diferentes pessoas a falar dos mesmos temas. Também, de alguma forma, fazer uma ponte histórica, no sentido de que a história determina o presente e a leitura correta vai ajudar-nos a dirigir-nos para um futuro que não tem que ser dramático, não tem que ser terrível, mas que infelizmente estamos aqui num ponto muito crítico e em que temos que nos juntar todas para trabalharmos no sentido de tentar que seja uma viragem para algo melhor em vez de ser uma viragem para algo pior. Mas efetivamente eu creio que todas nós, embora de formas diferentes, sublinhamos a questão da comunicação, de melhorar a comunicação, de conseguir transmitir, no fundo, quais são os perigos que estão, mas ao mesmo tempo quais são os caminhos que temos que levar. Porque eu creio que é importante que as pessoas percebam que é verdade que o poder está concentrado em muito poucas mãos neste momento, não é? Nós até sabemos o nome de alguns deles, não é? O Elon Musk, o Mark Zuckerberg e outros que tais, mas a verdade é que nós, que não temos poder económico praticamente nenhum, então comparados com eles não temos mesmo nenhum, somos quase os grãos de areia, mas todos os grãos de areia fazem não só uma praia, fazem muitas praias. E, portanto, nós juntos temos um poder que eles têm medo. E por isso, porque têm medo do nosso poder, é que nos estão a tentar controlar e limitar de várias formas. E eu creio que a tónica positiva é nós temos que resistir e lutar criativamente para voltar a ter esse poder nas nossas mãos. Eu gostava de... não sei se Regina se quer dizer alguma Não, coisa. eu só queria, se me permitem, como isto enfim, é um programa mais ou menos ligado à FDIME, gostava de vos dizer que a Federação Democrática Internacional de Mulheres tem, tem esta batalha pela paz como questão central da sua atividade atualmente, mas não desliga as questões da paz das questões económicas, sociais, e também não desliga daquilo que está a acontecer no mundo, não é? E, portanto, e uma das questões é também, para nós, muito importante, é a solidariedade. Solidariedade com os povos que lutam, solidariedade com os fracos, solidariedade com os pobres, solidariedade com os que não se deixam resignar, mas, enfim, eu gostaria de acabar a minha intervenção manifestando grande solidariedade a povos que estão a ser sancionados pelos Estados Unidos porque lutam pela sua independência e defendem a sua soberania, e portanto acho que nós devemos manifestar, nós o MDM
com certeza, não é? Mas, pessoalmente também, a nossa solidariedade com o povo da Venezuela que está a ser atacado de uma maneira incrível. Já é o presidente dos Estados Unidos a dizer que vai castigar, sancionar os outros povos, os outros países, só porque podem eventualmente comprar petróleo, não é? Portanto, que é um produto que naturalmente a Venezuela tem e também é da sua economia, para a sua economia florescer, também tem que zelar por esse produto. E a verdade é que hoje mesmo soube dessa situação e não podemos deixar de manifestar solidariedade para todos estes países, estes povos, estes governos que lutam pela sua soberania, que não querem ser escravos dos Estados Unidos e que querem defender as pessoas humanamente, eh, humanamente. Naturalmente ao lado da Venezuela, que tem estes problemas agora muito candentes, não é? Com a imigração que foi deportada, não é? A deportação dos imigrantes, mas enfim, na América Latina há outros países que estão sujeitos a isto também, porque Trump não se inibe, mas também com Cuba. Cuba está a viver um problema terrível, dramático também do ponto de vista económico, porque também as sanções limitam o acesso até a produtos, mesmo empresas estrangeiras que queiram vender, são impedidas porque serão sancionadas se o fizerem. Portanto, estas sanções são coisas muito sérias, muito graves, que de facto traduzem muito esta mentalidade de poderio, não é? Realista. De poderio que esta gente tem e que os outros têm que se subjugar. Não seja a solidariedade, não conseguimos vencer. E, portanto, é também nesse sentido que eu acho que não pode haver paz sem solidariedade e que a solidariedade é também um movimento forte, tem que ser um movimento forte para acabar com a guerra e para vencer a paz. Uhum. Maria Alberto, não sei se queres dizer uma última frase. Não, não, Ok. não tenho mais nada a acrescentar. Uhum. Eu só, realmente, para pessoas que talvez não estejam tão dentro do ponto de vista político, eu só gostava de sublinhar uma coisa. É verdade, nós falamos muitas vezes dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos representam um império neste momento. Não é porque tenhamos algum tipo de ódio aos estadunidenses, ou seja, a população, muitas pessoas se revoltam com o que está a acontecer, mas os governos representam de facto um império. As sanções que existem hoje em dia são sanções ilegais, não estão aprovadas sequer nas Nações Unidas, vêm dos Estados Unidos e agora querem nos convencer que a China é um grande perigo, quando a China há 45 anos que não tem nenhuma guerra com nenhum outro país. E os Estados Unidos têm guerras todos os dias, praticamente, e já fizeram guerras em praticamente o mundo inteiro. E, portanto, eu lamento muito, mas se algo me assusta é o Império Norte-Americano, não é a China, não é a Rússia, não é o Irão, não é nada disso. São precisamente este poder imperial, e é por isso que nós falamos muito sobre os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Tem que ver com isto, é porque representam um poder imperial, e é isto que leva a que os mencionemos tanto. Só queria dar esta clarificação e sim, solidariedade e boa noite a todas. Sim, estamos a gravar isto à noite e até outro programa. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.